Bem, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Nádia, sou secretária lá da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Profissional de Pessoas. A gente está muito feliz de poder, em parceria com várias unidades aqui dentro, estar promovendo essa ação, né, que não é só sensível aos servidores do MPF, mas ao nosso público externo também. E queria agradecer a participação de vocês. Sei que daqui a pouco vão estar chegando mais pessoas, quem é de outros órgãos que também estão aqui compartilhando com a gente, né, essas informações, esse saber. Hoje, nosso tema, as palestras vão estar pautadas na acessibilidade, né? Ainda temos mais um dia de evento, dia 21, que será o dia 22, né? O dia da pessoa com deficiência. Nesse dia, o doutor Bleu vai estar aqui, finalizando, ele faz questão de participar e vem fechar esse evento com vocês. Com certeza vai ser bem gratificante para a nossa instituição. A gente vai ter a participação do Leonardo, participação do doutor Felipe Fritz e da Cristina, que cuida do projeto de inclusão e acessibilidade aqui no MPF. Eu espero que vocês gostem, né, e que as informações e tudo que for compartilhado aqui sirva para a vida de vocês e fora do MPF. Obrigada. Boa tarde, gente. Então, estamos aqui para o nosso segundo encontro, né? No primeiro encontro, né, nós colocamos a questão do conceito, o novo modelo social, né, as inovações da Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência e da Lei Brasileira da Inclusão, né? Hoje nós vamos dedicar o dia a essa temática da acessibilidade, aí dada a importância, né, desse instrumento. A gente começa, então, analisando aqui o que diz a LBI a respeito da acessibilidade. Por favor, caso eu pule mais de um slide, por favor, vocês vão aí me orientando. E a gente segue nesse diálogo. E fiquem à vontade para interromper, para fazer perguntas. Bem? Enfim, a acessibilidade, né? A acessibilidade é a ferramenta, né, indispensável para a promoção da inclusão, né? E busca, sobretudo, a autonomia da pessoa com deficiência, né? Essa plena autonomia. Esse conceito, essa concepção mais moderna do que é acessibilidade, ela surge com o próprio modelo, né, o novo modelo de deficiência, o modelo social da deficiência. Porque até então nós trabalhávamos com o modelo médico da deficiência e focávamos a deficiência na pessoa, não é isso? A gente viu isso, que a deficiência se confundia com doença e estava sempre no indivíduo. Então, iríamos trabalhar para tentar otimizar as funções, tentar amenizar essa deficiência. E não nos preocupávamos com o meio, com o ambiente. Com o modelo social, isso muda. A gente começa a se preocupar agora com a deficiência na sociedade, né? Isso vai ser trabalhado o meio, para que a gente crie condições para que a pessoa, independente do grau de deficiência que possua, possa viver, né, como qualquer outro cidadão, tendo respeitado os seus direitos, né, contrair seus deveres e uma harmonia plena no ambiente, né, em que haja de fato o respeito à diversidade. Então, a conceituação de acessibilidade também traz, né, num segundo momento, a questão das barreiras, né? As barreiras fazem parte desse conceito, num aspecto mais negativo, justamente porque são elas que impedem, que represam, né, os direitos e essa plena participação da pessoa com deficiência na sociedade. Então, a princípio,
são problemas a serem enfrentados. E a LBI vai trazer, depois, fruto, né, de um amplo discurso, amplo debate e luta por direitos, né, via movimentos sociais, os meios necessários para enfrentar essas barreiras. Então, a gente entra no principal, né, na problemática, né? E aí vamos nos deparar com as barreiras. E aí, acho que de repente seria interessante fazer um exercício para identificar essas barreiras. Nós falamos de barreiras urbanísticas. Quais seriam elas? A gente seria o quê? A dificuldade no ambiente externo, a falta de rampas, não é isso? Aquele poste no meio da calçada, né, impedindo, né, que um cadeirante, né, transite livremente. A ausência de um piso tátil, né, a gente pode citar como exemplo. Alguém lembra de mais alguma coisa? No nosso cotidiano? E falta de sinalização. Isso, a calçada, né, extremamente irregulares, né? É um problema cotidiano, né, que a gente enfrenta todo dia. A barreira arquitetônica, né, seria voltada para o ambiente interno, né, de instituições, casas, e aí não serão tão diferentes, né, a gente vai deparar novamente com a falta de piso tátil, né, de rampas, de sinalização tátil em braille, e mesmo dispositivos de sinalização visual para deficientes auditivos. Enfim, toda vez que eu me deparo com essa questão das barreiras urbanísticas ou arquitetônicas, eu lembro, por exemplo, da rodovia do Plano Piloto, né? Ali é um belo exemplo do que é a falta de acessibilidade, né? A gente não consegue transitar, né? Não tem piso tátil, sabe? É uma desorganização muito grande. Enfim, a gente fica sempre naquele sonho, naquele desejo, né, de um dia se deparar com uma rodoviária que atenda minimamente, né, nossas necessidades, né? Nós temos, inclusive, aí, demandas, né, procedimentos administrativos no Ministério Público do DF que já vão ir para mais de uns 10 anos, né, e a gente segue na luta, tentando modificar essa realidade. Barreiras no meio de comunicação. O que mais a gente poderia citar nesse tipo de barreira? Falta de libras, não é isso? Na televisão, na internet, a falta de legenda oculta, né, também, porque nós temos as duas necessidades, né? Às vezes as pessoas se confundem, que falam, mas é libras ou legenda? Nós temos deficientes auditivos que são oralizados, portanto conhecem a língua portuguesa e conseguem ser atendidas com a legenda oculta. Todavia, temos também os deficientes sinalizados, não oralizados, que são esses que se utilizam da linguagem de sinais. Então, ambos os recursos são importantíssimos, devem estar disponíveis de forma simultânea ali. A audiodescrição é uma forma, né, uma tecnologia que visa tornar acessível imagens, peças teatrais, filmes, por meio de um profissional que faz a descrição, né? Vocês devem estar ouvindo aí, quem está utilizando um aparelho de audiodescrição, ouvindo a nossa audiodescritora narrar o que aparece nos slides, por exemplo, o conteúdo, ou mesmo os aspectos visuais aqui, né, do nosso espaço. Isso é muito importante porque, em certas situações, a imagem, alguma cena muda, é fundamental para a compreensão, né? E se não há essa audiodescrição, a gente fica sem entender o que se passou. A gente não tem acesso, né, a filmes, a cultura de forma geral, né? Peças teatrais. A gente tem conseguido, aos poucos, ir mudando essa realidade. Nós, hoje em dia, contamos com uma legislação que torna obrigatório a disponibilização de 6 horas semanais de audiodescrição nas TVs abertas no Brasil. A gente lamenta que seja tão pouco, né? Só 6 horas semanais, porque originalmente a ideia é que fossem
uma programação integral, né, com a audiodescrição. Isso se daria de uma forma, como fala, palatina, né, uma forma gradual. A gente começaria exatamente com essas 6 horas e, ao longo de uns 5 anos, atingiríamos 100% da programação. Infelizmente, essa legislação não foi respeitada, foi reduzida, graças ao lobby, né, das empresas da área, né, de televisão, e reduziram drasticamente esse direito, fazendo com que a gente consiga, no máximo, ao fim desse período, né, de vigor da legislação, que a gente tenha alguma coisa em torno de 50% da programação acessível. Então, nós temos a questão também dos meios de transporte, né? Então, enfim, a essa altura também era para contarmos com 100% de toda a frota acessível, né? Se a gente fosse realmente seguir à risca o que determina a lei, né? Então, em 2014, nós teríamos que estar cumprindo com essa determinação. No entanto, até hoje não temos, né, sequer 30% da nossa frota em meio acessível, né? A quem dirá 100%. Estamos aqui lutando para tornar isso também uma realidade no intervalo de tempo mais curto possível. E aí nós falamos da falta, das barreiras, né, também digitais, tecnológicas, e aí nós voltamos a olhar para a internet. Em plena época, né, em plena advento de uma sociedade da informação, a gente também acha que estamos muito longe, né, de atingir uma acessibilidade aceitável nesse meio, né, no meio digital. Infelizmente, sites continuam inacessíveis, né, serviços também eletrônicos, contam com diversas barreiras, né, a todo tempo. Uma clássica para o deficiente visual são os CAPTCHAs, né, que são aqueles códigos que surgem ao final de um formulário para que você execute esse formulário e tenha acesso ao dado, né, requisitado. Isso é complicado porque eu me peguei em várias situações em que eu preenchia todo um formulário super extenso na internet e no finalzinho, para minha frustração, tinha lá um CAPTCHA, que é uma imagem que eu tenho que digitar em um determinado campo para que execute, né, aquela solicitação. Eu falava, pronto, não tem nenhum vidente por perto, perdi todo o tempo de preencher um longo formulário, né, e vou ter que me conter tá, em não ter acesso a essa informação. Né, isso só para ilustrar um dos grandes transtornos que a gente está vivenciando aí de forma cotidiana na internet. Enfim, esses são os principais problemas, né, enfrentados pelas pessoas com deficiência nos diversos tipos de barreiras. O conceito também de acessibilidade traz mecanismos, né, formas de tentar resolver essa problemática. E aí, a LBI fala de desenho universal, que seria esse desenho, né, pensando em produtos, em serviços que fossem disponibilizados e atendessem à necessidade da maior gama, né, de pessoas, com maior tipo, né, de limitações, diferentes tipos de limitações, enfim, que a gente pudesse, né, por meio desse desenho, dessa ferramenta, atender o maior número de pessoas, né, independente de suas limitações. É interessante que a LBI, assim como a própria Convenção, né, do Direito da Pessoa com Deficiência, faz uma ressalva com relação ao que a gente chama de ajudas técnicas e tecnologias assistivas. Essa ressalva vem da seguinte questão. A gente sempre teve, ao longo da nossa história, o hábito de criar, desenvolver tecnologias específicas para um tipo de deficiência.
né? É isso que a gente chama de desenho exclusivo. Então, o que se criava? Criava, de repente, um computador específico para um deficiente visual. Se criava um computador específico para um deficiente auditivo, um smartphone também específico para um certo tipo de deficiência. Enfim, isso era muito ruim porque, a partir do momento que você trabalha com um desenho exclusivo, você desenvolve uma tecnologia custosa, muito cara, justamente porque está voltada para uma parcela pequena, a demanda vai ser pequena, então equipamentos serão caros, e aí a gente sempre tem que contar com subsídios do governo, o que gera uma dificuldade muito grande em ter acesso a esse tipo de tecnologia. E é óbvio que, em algumas situações, até por essa razão, a convenção não descarta a ajuda técnica, porque ela é fundamental no caso de órtese e próteses, né? Esses dois tipos de equipamentos são fundamentais, né? Porque atendem especificamente dada a necessidade em um certo tipo de deficiência. Então, não há como aplicar o desenho universal nessa situação. Então, por isso que a Convenção ainda faz essa ressalva, que nesse caso ainda trabalharemos com esse desenho exclusivo. Mas a regra, hoje, no que diz respeito a tornar acessível ambientes, equipamentos, é se pautar pelo desenho, né, inclusivo, pelo desenho universal. A gente entra agora nos princípios do desenho universal e a gente entende, né, observando, que todos eles convergem para essa intenção de que equipamentos sejam desenvolvidos, né, sejam produzidos de forma a atender, né, a maior gama de necessidades de pessoas. E isso é muito importante porque, gente, você vai reduzir, por exemplo, custos, porque você vai desenvolver um equipamento que atende tanto uma pessoa com e até pessoa sem deficiência, né? O grande exemplo, né, eu gosto de citar isso, não é fazendo propaganda de alguma empresa, não, mas a gente do meio, né, a gente que lutou muito para que, de fato, o desenho universal se tornasse uma realidade, a gente se deparou com esse fato que é realmente emblemático. Ali por volta do ano de 2007, uma certa empresa desenvolveu um smartphone sem o tradicional teclado físico, né? Nós passamos a ter um smartphone com uma tela touchscreen. Bem, aí qual foi o grande problema na época? Os deficientes pensaram, gente, como que a gente vai utilizar um smartphone com um teclado touchscreen? Como que eu vou ter referência? Cadê a referência tátil, né, do teclado físico, para que eu possa realmente utilizar esse smartphone e tudo? Então, a pressão foi muito grande, né? Você não sabe, né? Qual é o aparelho que eu estou falando? Vocês imaginam qual é o smartphone? Ah, isso, o iPhone. Primeiro, né, utilizar essa tecnologia, né, touchscreen. Então, o que aconteceu? Os movimentos protestaram, mandaram ofícios, documentos, cobrando da empresa que revisse esse conceito, né, e tornasse o seu produto acessível. É interessante, né, porque a gente fala muito do perfil do Steve Jobs, uma pessoa muito metódica, sistemática, mas no que pese, de repente, algumas críticas a esse perfil, o fato é que Steve Jobs comprou esse desafio, né? Comprou realmente essa briga pela acessibilidade. E ele terminou, né, que seus funcionários procurassem desenvolver uma tecnologia jamais vista, né? O que fosse possível desenvolver de mais sofisticado que atendesse aos mais variados tipos de deficiência. E, de fato, conseguiu, né? Hoje nós temos, né, o smartphone da Apple, né, o iPhone, com um sistema que respeita todos esses princípios do desenho universal, né?
Então, ele é completamente acessível ao deficiente visual, à pessoa com a deficiência motora, né, ao deficiente auditivo. Por quê? Porque foi feita toda uma implementação de um sistema, né, se pautando nesses princípios. Uma outra questão também importante para destacar, que a gente até mencionei um pouco atrás, que era o fato dos equipamentos exclusivos serem muito caros e que o desenho universal viria justamente amenizar, baixar esses custos. E baixa esses custos por quê? A gente volta ao conceito da deficiência trazida pelo modelo, o novo modelo social. A deficiência sai da pessoa para a sociedade, não é isso que a gente aprendeu? Então, a sociedade tem que assumir, né, esse ônus, entre aspas, né, tem que assumir a sua responsabilidade. E isso implica em assumir os custos. E aí, assim, Steve Jobs, na época, pesquisando o que havia em termos de tecnologia disponível, viu que existiam aplicativos que eram desenvolvidos para certos tipos de deficiência, que eram muito mais caros que o próprio aparelho de smartphone. Então, imagine você, antes do iPhone, eu tinha que comprar um aparelho, né, um celular, e pagava, de repente, os R$ 200 no aparelho. E para que ele se tornasse acessível para mim, eu teria que pagar mais uns R$ 1.000 pelo aplicativo que seria instalado no aparelho. Veja bem a injustiça que se instalava. O deficiente era penalizado, né, duplamente. Né? Já não basta todas as barreiras com que ele teria que conviver, aí ele teria que pagar do próprio bolso para poder ter o mínimo de acessibilidade. E aí, essa também foi uma questão super interessante que a Apple assumiu, que é de dividir realmente todos os custos, né, referentes ao desenvolvimento dessa tecnologia com a sociedade. Então, todo mundo que compra um iPhone hoje está pagando ali o preço da acessibilidade do equipamento, o que realmente é o ideal, o adequado. Até porque, em todos os aparelhos, essa tecnologia é disponível, basta você ativá-la lá no módulo acessibilidade. Então é isso, não querendo fazer propaganda, mas não há um exemplo melhor atualmente para poder abordar desenho universal e essa questão dos custos, do respeito, né, ao novo modelo social. Não há um exemplo melhor que o iPhone mesmo. Né? Essa é a verdade. E sem falar, né, que se criou também um círculo virtuoso, né, com essa onda do smartphone, com essa onda do aplicativo de acessibilidade VoiceOver no iPhone. Vários desenvolvedores foram estimulados a desenvolverem seus aplicativos em uma plataforma acessível. Então, hoje em dia, nós contamos com várias ferramentas importantíssimas nesse dispositivo. Né, nós temos hoje, por exemplo, identificador de código de barras. Hoje, o deficiente visual consegue, utilizando o seu smartphone, filmar a embalagem de algum produto e identificá-lo, saber da data de validade, saber, né, das ingredientes que estão ali, enfim, todas as propriedades. A gente conta com um aplicativo, inclusive, que eu acho muito interessante, eu faço questão de divulgá-lo, que é o Be My Eyes. Né, seja meus olhos. Né? O Be My Eyes também está na plataforma da Apple, acho que chegou também ao Android, e as pessoas podem se cadastrar nessa plataforma como voluntários para que, em determinado período em que ela esteja disponível, ela fique online e possa ajudar um deficiente visual a resolver algum problema, eminentemente visual. Eu utilizei já desse recurso várias vezes. Né? Às vezes você está em casa, né? A minha esposa também tem deficiência, nós temos a nossa filhinha. Então, às vezes, tem que ministrar um medicamento. Pô, se você pega o smartphone, utiliza, né? Liga o Be My Eyes, sempre encontra algum voluntário, porque o número de pessoas cadastradas é muito grande, né? Isso é muito legal, as pessoas também estão aderindo a esse tipo de serviço. E você, de repente, consegue fazer com que a pessoa, através da câmera do meu celular, visualize algum produto, né, alguma situação em que ele possa me ajudar, possa me auxiliar a resolver alguma demanda. Né? Questões que eu teria que, de repente, ligar para alguém, pedir para que alguém fosse à minha casa, à minha residência, ou seja, eu não teria essa autonomia. Né? E a tecnologia está aí para isso.
Uhum. E aí a gente pode falar também da questão dos aplicativos, como Kindle, iBooks. Por quê? Porque até então o deficiente visual, né, estava à margem do acesso, né, ao livro, desse mercado, né, editorial. A gente não tem essa liberdade de escolher o livro que quer ler, porque o livro não está em meio acessível. Até então não estava, porque hoje nós contamos com aplicativos e até com hardware como o Kindle, que disponibiliza todo o seu acervo em formato acessível. Então, hoje, qualquer título que esteja disponível no acervo da Kindle ou da iBooks são plenamente acessíveis. Então, eu tenho acesso, eu compro esse livro e posso lê-lo tal como qualquer outra pessoa sem deficiência, né? E a intenção é que as nossas editoras aqui no Brasil sigam esse exemplo, né? E passam a adotar e desenvolver, né, seus ledores, seus aplicativos, respeitando as normas de acessibilidade. É uma luta, é outra luta nossa aqui no Ministério Público, é justamente trazer essa consciência, porque até então o que há é vamos falar, um total descaso ainda por parte das editoras. É claro que um número pequeno, mas tem que destacar as editoras, estão conscientes, estão fornecendo o seu material em meio acessível, seus livros, só que, infelizmente, realmente é uma parcela mínima nesse universo, não é tão grande, de editoras. Estamos na equação, é isso? Pois é. Aí o pessoal pensa, poxa, mas eu vim aqui para poder falar sobre inclusão, direitos humanos, diversidade, de repente matemática, né? Mas a ideia aqui é simplificar e utilizar essa equação, acho muito interessante, até para a gente poder rever alguns conceitos, fixá-los e entender melhor como que funciona essa questão de limitação, ambiente, deficiência, acessibilidade, como se dá isso. Vamos primeiro analisar. Olha, é bem simples, gente, são só 2 fatores, então vamos lá fazer um exercício mental. O primeiro fator é qual? É limitação funcional, não é isso? Limitação funcional? Então, limitação funcional. O segundo fator seria o ambiente, na sociedade. Olha, vamos lá, de cara a gente já entende uma coisa. Se eu falo no modelo médico da deficiência, esse modelo médico faz referência a que fator? O fator da limitação, né? Por quê? Porque nós vimos que o modelo médico confunde, né, a deficiência com limitação e essa com doença. Daí porque a gente está rompendo com o paradigma e estipulando, estabelecendo um novo modelo social. Mas é óbvio que a gente não vai se desvincular completamente do modelo médico. Ele vai ter sempre, de alguma forma, vai estar presente, mas de uma forma muito mínima, né, do que antes. Então, a gente identifica agora o modelo social no segundo fator, que seria, então, o ambiente. Por quê? Mais uma vez, a deficiência sai da pessoa e vem para a sociedade. A sociedade assume essa responsabilidade de se adequar a essa realidade, né, da pessoa. Então, o modelo social, o segundo fator. E aí vamos entender mais ou menos como que é essa interação ali. Se eu estipulo um valor, eu vou estipular um valor, gente, para que não gere uma distorção aí, porque é a equação assim, mais mesmo para fins didáticos. Nós teríamos o valor intervalo de 0 a 6, tanto na limitação como de 0 a 6 no ambiente. Aí você estipula. Eu tenho 3 na limitação, tenho 4, né, no ambiente. O resultado? Vocês estão atentos, hein? Vamos lá. Eu quero todo mundo atento, eu quero ver se vocês estão me acompanhando. 12. 12 vai ser o quê? Vai ser a deficiência, né? A grosso modo, a gente fala que é a deficiência, ou, invertendo o sinal negativo, seria a falta de acessibilidade. Então, perceba, quanto maiores os fatores,
mais comprometimento, né? O maior grau da deficiência. Entendeu? Então, o que a gente percebe hoje em dia com o novo modelo social? A gente percebe que, para trazer uma maior isonomia entre as deficiências, nós temos que fazer essa classificação e essa relação entre funcionalidade e o ambiente. Nós não podemos ficar mais como no modelo anterior, no modelo médico, tratando o deficiente ali. Olha só na equação, primeiro fator. Se eu tenho o valor 1 ali, até o valor 6, nesse primeiro fator da limitação, no modelo médico, essa pessoa é deficiente e acabou. Não interessa se é um grau menor, um grau maior, de comprometimento funcional. O fato é que ele é deficiente, logo ele tem que ser amparado por todas as políticas públicas, por todas as ações afirmativas, né, políticas inclusivas. Hoje, não. A gente, para trazer uma maior isonomia entre as deficiências, adotando um modelo social, nós temos que pegar essa limitação e relacioná-la com o ambiente, para que a gente, de fato, tenha uma noção mais precisa do comprometimento e, sobretudo, do nível de desigualdade e oportunidade que essa pessoa vive. Né? Então, vamos lá. A gente estipula esse parâmetro. De 0 a 10, nós teríamos uma deficiência leve. De 11 a 20, uma deficiência moderada. E de 21 em diante, que não é no limite de 36, nós teremos uma deficiência, né, de grau grave. Então, vamos lá, mexer com fatores. Se eu tenho a limitação 5 e o ambiente 6, o resultado vai ser 30. 30 nós vamos cair em qual? Vamos cair numa deficiência grave. Se eu tenho limitação 3 e tenho o ambiente 5, 15, vamos cair ali na margem do que a gente considera uma deficiência moderada. Se eu tenho um fator, limitação 2, e tenho o ambiente com fator 3, nós temos aí, então, 6, deficiência leve. Olha, gente, isso aqui, ressalvado, né, as devidas proporções, é o que deve ser aplicado da convenção em diante. Né? Em toda política afirmativa e política inclusiva, a gente tem que se atentar agora para essa equação. Entendeu? E aí, você já vê, por exemplo, o INSS, no que toca a aposentadoria especial para pessoa com deficiência, já aplicando esse entendimento. Obviamente, lá nós contamos com a equipe multiprofissional que vai realizar, né, um estudo, uma análise baseada em questionários super extensos, né, são muitas questões, e aí a resposta dessas questões vão fazendo que se tabule, né, vão tabulando, né, todos esses valores para que a gente realmente enquadre a pessoa em um desses graus de deficiência. Né? Como eu falei, isso é extremamente importante para trazer justiça, né, na aplicação dessas políticas, porque até então a gente via que uma mínima limitação funcional acabava contemplando, né, o oportunismo, aquela conveniência, né, e usurpando a vaga de uma pessoa, usurpando o direito de uma pessoa que, de fato, deveria ser amparada, né? Uma pessoa legitimamente amparada. Agora, vamos lá, voltando à nossa equação. A gente sempre busca o quê? A gente sempre busca trazer esses valores ao zero, não é isso? Porque é o ideal, né? A acessibilidade busca isso. No nosso fator ambiental, aí, né, no ambiente, nosso meio, que é onde a acessibilidade atua mesmo, né, é onde ela realmente demonstra a sua importância, né, a sua necessidade. Vocês imaginam que a gente tem a obrigação de tornar esse valor do ambiente, transformá-lo, convertê-lo em zero? Nós temos essa obrigação?
É só para refletir. Será que a gente, como sociedade, a gente tem a obrigação de fazer com que esse valor se torne zero? Que, de fato, não haja realmente qualquer falta de acessibilidade? Não, né? A verdade é que nós não temos esse valor. Nós temos um limite para a acessibilidade. Alguém arriscaria dizer qual seria o limite dessa acessibilidade? Limite da acessibilidade. Olha, o limite da acessibilidade é justamente o que a gente chama de adaptação razoável. Isso está presente ali tanto na Convenção como na Lei Brasileira de Inclusão. Por quê? Porque, certamente, existe um limite, né, tecnológico e econômico que deve ser considerado. Por exemplo, seria irrazoável, de repente, mesmo que no sentido de proporcionar autonomia à pessoa com deficiência, que você, né, tivesse que fazer algo completamente fora, né, dos padrões econômicos, tecnológicos. Por exemplo, eu quero agora dirigir, né, eu tenho deficiência visual, sou cego, e eu quero dirigir um carro com total autonomia, pelo trânsito aí afora. A gente até sabe que existe uma tecnologia que estaria o mínimo, né, de condições para que, de repente, eu ligasse o carro e saísse por alguns metros. Mas daí, a dirigir no nosso trânsito, normalmente, como qualquer outra pessoa, de forma autônoma, isso realmente, né, rompe qualquer razoabilidade, rompe também a questão econômica, porque seria uma tecnologia extremamente cara para me proporcionar um mínimo de segurança, né, nessa situação. Então, é para entender isso, que a gente tem que ponderar também esse limite, né? Porque, às vezes, bem intencionados, as pessoas acabam por cometer equívocos, né, e acharem que certa demanda pode ser atendida, que, de fato, é obrigação nossa, da sociedade, né, em prol da autonomia da pessoa com deficiência. No entanto, a gente tem que ir mais lento, mais devagar, porque, na verdade, não temos as condições tecnológicas e econômicas para tal. Isso é interessante, assim, também, quando a gente começa a falar desse limite... Oi? Saiu do slide? Tem como... Vamos lá. Contar aqui com a assessoria. Voltou? Tá? Conseguiu? Bem, vamos lá, gente. Eu vou continuar, então, que até porque acho que era o último, né, slide. Mas a questão é a seguinte: esse limite com base no desenvolvimento tecnológico, ele é muito interessante, a gente pode refletir em alguns aspectos, né? Por exemplo, a gente no início trabalhava muito com desenho exclusivo, né? A gente falou agora há pouco e tal. Era pouco usual, era muito caro, né? Mas era o que existia na época. Depois passamos para o desenho universal e as coisas vêm melhorando. Mas a gente pensava na tecnologia assistiva sempre para tentar amenizar essa deficiência, amenizar essa limitação. E, de repente, a gente pode estamos correndo o risco de inverter esse cenário, né? E termos, na verdade, uma prótese, uma órtese, uma tecnologia, um dispositivo que venha, inclusive, incrementar, né, a eficiência do homem dito padrão, né? Alguém aqui lembra de algum super-herói com deficiência? Oi? O Demolidor. Vamos lá. Demolidor, eu vou explicar, não é um bom exemplo. Mas alguém lembra de algum outro super-herói? Oi? Não lembro.
Ah, professor Xavier. Sim. Vamos lá, mais alguém arrisca? Olha lá. O Demolidor, ele é cego, né? E ele parte de um princípio bem fantasioso, né? É quase que o Homem-Aranha cego, né? Porque o Homem-Aranha foi picado, né? E dado o veneno da aranha, ele desenvolve poderes. O Demolidor é devido a um líquido tóxico, né? Que ele acabou se mergulhando lá, perdeu a visão. Ao mesmo tempo que perdeu a visão por conta dessa substância tóxica, ele também desenvolveu superpoderes. Mas eu queria ouvir se alguém ia lembrar de alguns assim bem clássicos, né? Por exemplo, o Homem de 6 milhões de dólares. Vocês não viam o Homem de 6 milhões de dólares como deficiente? Olha, o Robocop, ele não é deficiente? Olha aí, gente, que interessante, né? Ninguém lembrou do Homem de 6 milhões de dólares, ninguém lembrou do Robocop. Por quê? Porque, olha só, apesar no que pese possuírem deficiências gravíssimas, né? Porque o homem de 6 milhões de dólares ele é amputado, ele não tem as 2 pernas, ele não tem um braço, ele não tem um olho, não tem um dos ouvidos. O Robocop, então, é pior ainda, né? Para quem viu o último filme, é só a cabeça e parte do tórax, né? Ele não tem nenhum dos membros, não tem o olho também, não tem audição, né? E o pior é que ele tem comprometimento intelectual, porque parte do cérebro do Robocop também é eletrônico. Mas olha só o que é, então, a tecnologia. Olha, tornou a pessoa com tantas capacidades que você não enxerga mais a deficiência nele, pelo contrário, você vê nele, sabe, o máximo, né, em termos de desempenho, tanto que é super-herói, né, são super-heróis. A tecnologia caminha para isso? Certamente caminha, sim. E é interessante a gente perceber isso. Atualmente, certas próteses estão sendo proibidas no desporto para deficientes em virtude disso. Já temos próteses, né, membros inferiores, pernas mecânicas, que proporcionam um grande conforto, né, para a pessoa com deficiência e um desempenho sobre-humano. Então, nós temos que começar a controlar isso, né, porque daqui a pouco vai ficar injusto. Né? A pessoa com deficiência vai ganhar dos demais em tudo. Então, era essa reflexão que eu queria mostrar, fazer para vocês, porque eu acho interessante que a gente não enxergue, né, nesses personagens, pessoas com deficiências, justamente em virtude desse novo paradigma que se estabelece. Gente. E no mais, a outra reflexão que cabe, aqui para poder finalizar, é do que a gente perde quando a gente não tem um ambiente realmente acessível. Né? O ambiente acessível, ele é só útil para a pessoa com deficiência? Né? Certamente que não. Né? Todos ganham com o ambiente acessível. Por quê? Porque uma cidade que respeita todos esses princípios, ela se torna uma cidade mais amistosa para todo mundo. Ela se torna uma cidade segura, sobretudo para crianças, para pessoas idosas, né? Pessoas com mobilidade reduzida. Então, sem falar no crescimento, né? Esse crescimento social, esse respeito que a gente desenvolve com relação à diversidade. É interessante, eu estava vendo lá um concurso europeu da cidade mais acessível. Lá eles têm isso, né? Para justamente fomentar, ampliar essa acessibilidade, existe o troféu acessibilidade, né? Para as cidades europeias. E a última contemplada foi uma cidade sueca, né? Borås, super interessante, né? Dá até vontade de ir lá, né? Visitar essas cidades, porque as barreiras são mínimas, né? No transporte praticamente não existe, nos meios de comunicação também não, né? E a sociedade super orgulhosa de receber a premiação, porque demonstra justamente essa percepção, romper com as barreiras, que eu sempre digo que é a mais complicada, e a que mais deve ser trabalhada, que é a barreira de atitude. Né? Onde a gente tem que atacar justamente para convencer, sobretudo, os nossos dirigentes, né, aqueles que têm o poder de deliberar a respeito dessas questões, em buscar, né, o melhor e adequar o seu meio a todos, né, deficiência. Então é isso, gente. Eu estou disponível aqui para questionamentos, para perguntas, e agora acho que vai me seguir, doutor Felipe.
Leonardo, uma pergunta. Como é que funciona a tecnologia que permite que nós possamos garantir a legenda oculta nas imagens que postamos na internet, por exemplo? Olha, existe, inclusive, um site no YouTube que explica direitinho. Não vou me lembrar agora o nome do site, mas vai ficar fácil você colocar lá. Justamente, vou falar, adaptação, né, disponibilização de legenda oculta. Existem aplicativos que fazem isso. Eles, normalmente, pegam um texto, obviamente que tem que ser feito assim. Você pega essa imagem que você quer tornar acessível, né, por meio da legenda oculta, e pega elabora uma legenda. Você mesmo digita o texto que está sendo pronunciado pela pessoa no vídeo. E aí você vai sincronizar esse texto que você fez, a partir do que se ouve nesse vídeo, vai sincronizar com essa imagem por meio desse aplicativo. Então, você vai poder escolher direitinho o parágrafo e o momento certo em que ele deve ser inserido, de acordo com o que está sendo falado, né, pelo orador. Olha, são ferramentas simples, gente, são muito simples. Você encontrar, vocês vão ver, vão ficar surpresos de ver como que é fácil você disponibilizar a legenda oculta e mesmo a janela de Libras. Nós temos hoje também nos smartphones um aplicativo que ele é uma espécie de um avatar que todo texto que o deficiente auditivo recebe, ele executa esse aplicativo e um avatar fica fazendo a linguagem de sinais para ele. O pessoal que desenvolveu esse aplicativo está trabalhando agora no canal inverso, que seria traduzir dos gestos para o português, que é muito mais complexo de fazer isso, né? Mas o caminho do texto para a linguagem de sinais, hoje, está bem avançada, inclusive com aplicativos já disponibilizados nas Apple Stores aí conhecidas, né, e na Play Store também. Mais alguma coisa? Inclusive, sobre a questão da Libras, só para complementar, nós temos também a espécie de aplicativos que fazem um contato com um intérprete de Libras que esteja disponível para que o deficiente auditivo, em qualquer situação que ele vá, de repente, ser atendido, né, em alguma agência, algum serviço público, ou mesmo em alguma loja, um supermercado, ele pode utilizar do smartphone, claro que tem que ter a banda, né, de dados, para que ele contacte esse intérprete que vai intermediar essa comunicação. Por meio da câmera, ele filma a pessoa, né, que está falando, e o intérprete faz o gesto, né, com base no que está ouvindo. E, ao mesmo tempo, pega o que está sendo falado por meio de gestos pelo deficiente e fala para o interlocutor sem deficiência. Muito interessante, gente. Você vê, esse é o caminho, né? Essas tecnologias têm que ser apoiadas, têm que ser, né, divulgadas, né, para que isso realmente crie o que a gente tanto espera, que é a cultura inclusiva.